A transmissão está começando. Todos os participantes estão no Boa modo noite, somente escuta. tudo bom? Tá falando aqui é o César Borges. Boa noite para os participantes. Qual é o primeiro dei um feedback de vocês? Vocês poderiam só me confirmar pelo chat se o áudio, se vocês estão me ouvindo, por favor? Tudo ok. Valeu, João Paulo. Valeu, Bruno. Eusiane. Tá. Vou que então compartilhar também aqui, colocar a câmera só para esse primeiro momento. Vocês estão visualizando? Sim, perfeito. Então tá, bom demais. Então, boa noite, meus caros. Valmir, Ana, Lígia, Tomás, Bruno, Thiago, todos vocês aí que estão participando com a gente essa noite nesse webinar aqui do LabGIS. Primeiramente, né, dar boas-vindas a vocês e agradecer a oportunidade de a gente poder estar trocando informações, trocando ideia nessa próxima hora, né, especificamente sobre ecologia de paisagem. Primeiramente, me apresentar, sou César Borges, eu sou formado em Geografia, atualmente estou realizando doutorado em Ecologia, que eu trabalho especificamente dentro da ecologia de paisagem, sou consultor ambiental, trabalho numa ONG, e desde 2011 venho trabalhando diretamente com ecologia de paisagem, né, em áreas fragmentadas, somente na Amazônia, agora Mata Atlântica, Cerrado, enfim. E é justamente por causa dessa expertise que a gente está aqui tendo essa conversa, desse webinar com essa temática de indicadores, né, verificando a estrutura da paisagem como indicadores de áreas prioritárias, seja para conservação, seja para restauração. No entanto, isso na verdade vem fazer o quê? Isso, na verdade, o objetivo geral desse webinar é fazer uma breve apresentação do curso que o LabGIS tem de estrutura de paisagem, que a gente lançou no final do ano passado, já teve uma primeira turma, e agora nós vamos ter a segunda turma, se iniciando agora no próximo 11 de fevereiro, indo até o 11 de março, que é justamente o curso de estrutura de paisagem codificando parâmetros espaciais, né? Então, a ideia aqui desse nosso encontro de hoje é justamente fazer essa apresentação, né, mostrando que a gente tem esse curso, como é que ele vai estar funcionando. É praticamente um pouco da dinâmica que a gente vai estar utilizando aqui hoje, que é muita integração de parte teórica com parte prática, né, sendo que a gente vai estar comentando, conversando hoje, uma das temáticas que o curso oferece, proporciona, e está divulgando para vocês, quiser, tiverem ter interesse em participar nessas análises espaciais, que pode ser aplicado em diversas áreas, seja áreas acadêmicas, áreas para consultoria, áreas para gestores públicos ambientais, né? Então, por exemplo, na turma passada a gente teve uma turma bem diversa que tinha todo gente de universidade, gente de empresa de consultoria, é, que envolveu, que trabalhava diretamente com questões ambientais em diversas abordagens, diversos focos, e a gente conseguiu fazer uma dinâmica bem interessante durante todo o curso, com a integração, a exemplificação da aplicação das variáveis, né, aplicações e possibilidades que a ecologia de paisagem pode nos proporcionar, né, de forma extremamente direta. Perfeito? Esse curso, a estrutura dele, ele é voltada especificamente com a abordagem biológica, ecológica, uma vez que a ecologia de paisagem já tem uma abordagem também geográfica. Mas apesar da minha formação é em geografia, mas apesar disso, a minha área de atuação dentro da ecologia de paisagem é totalmente biológica e ecológica. Então, temos sempre a nossa perspectiva é voltada para a questão de conservação, sempre na perspectiva faunística, florística, sempre sendo essas nossas exemplificações, né, no nosso trabalho, no nosso curso.
Então, esse é o grande destaque que a gente tem, assim. E sempre fazendo a integração, né, como comentei já um pouco, da parte teórica com a parte prática. Então, tem momentos que a gente vai estar discutindo, ter dias que vai ser somente discussão sobre questões de escala, questões de como medir as métricas, quais métricas são mais adequadas para determinado caso, o que a literatura vem, nos ensina, nos orienta, o que atualmente está sendo discutido sobre o tema de fragmentação, de perda de hábitat, definição de paisagem e assim por diante. E sempre seguido que de como dessa nossa discussão nós conseguimos executar essa própria prática, né? Como a gente codifica, como a gente interpreta, o que cada resultado, o que cada valor, número daquele vem representar de uma informação biológica, o que pode vir subsidiar uma tomada de decisão para o planejamento urbano, para um planejamento de estabelecimento de reserva legal, ou de definição de áreas para conservação, áreas para restauração. Então, sempre a gente tem esse feedback, esse trade-off, na verdade, entre a teoria e entre a prática, sendo de uma forma bastante alinhada. Vocês podem ficar à vontade para estar perguntando aqui qualquer coisa de questões do curso e até mesmo durante o nosso próprio webinar, se tiver surgirem dúvidas, espero que surja, né, que justamente é um indicador de que o processo, a dinâmica tá sendo útil para vocês podem estar interrompendo qualquer tipo de questionamento. Perfeito? Além disso, de forma prática mesmo, o nosso curso ele é formado, estruturado totalmente de forma online. Praticamente essa rotina que a gente está tendo nesse webinar são durante os cursos, só que ele vem acompanhado, né, de todo um material em PDF, textual, com todas as práticas que a gente vai estar conduzindo, vem todo o banco de dados também que a gente vai estar utilizando. Todas as aulas são gravadas, né, e disponíveis, caso alguém não tenha a possibilidade de poder estar participando dos horários exatos da aula nos dias, que são todas as segundas e quartas de 8 a 10 da noite. Essas aulas todas são registradas e depois disponibilizadas para vocês. Então, porventura tenha algum problema com isso, isso o aluno não perde. Mas sempre é interessante que ele participe presencialmente das aulas, né? Porque é justamente ali que surge as argumentações, as ideias, os questionamentos pode fluir mais. Então, às vezes, ele perdendo, isso prejudica um pouco o seu rendimento, né? Mas não que vai ser do rendimento do curso em si, mas às vezes é uma questão mais individual e pessoal. Então, eu sempre pontuo que de preferência todos que forem poder participar do curso está sempre presencialmente, que a gente consegue dialogar e aprender mais. Eu aprendendo com vocês, vocês aprendendo um pouco comigo. Além disso, a gente tem também momentos de tutoria, né? Então, toda segunda e quarta sou eu ministrando o curso, o conteúdo, fazendo algumas práticas, explicando toda a parte teórica. E nos dias de terça e quinta também no horário de, se eu não me engano, 8h40 às 10, alguma coisa assim, tem um tutor, que é o Vitor, que ele vem justamente dar um help para vocês, caso haja, para os alunos, caso haja alguma dificuldade, alguma má interpretação no processo, principalmente na execução das tarefas práticas. Okay? Seja desde instalação de software até conseguir calcular uma medida, conseguir gerar um determinado shape, um determinado raster, então nesse sentido. Então essa é a estrutura geral do nosso curso que ele nos oferece todo esse suporte, todo esse arcabouço. Perfeito? Você tem alguma dúvida, por enquanto, em relação a isso? Quer alguma coisa a mencionar, adicionar, algo do tipo? Vocês podem ficar à vontade. Perfeito? Então, passando um pouco mais dessa parte de divulgação, né? Então fica o convite para vocês tiverem interesse. E agora a gente pode começar de fato, né, a discutir o que nossa temática de hoje, nesse momento, tiramos para estar dialogando um pouco sobre ecologia de paisagem, né, que o curso também terá abordar. Então, só pontuando um pouco para vocês, o momento de hoje a gente vai ter uma breve discussão sobre algumas abordagens, como a gente pode estar quantificando algumas métricas, como a gente pode estar priorizando, na verdade, áreas a partir da compreensão da paisagem, dessa estrutura, tendo isso ali como indicador. E no final a gente vai ter uma pequena, breve prática, simples, rápida, mas que, no entanto, dependendo do trabalho, do objetivo,
às vezes já pode ser útil para alguém, para algum trabalho em si, que vem justamente representar essa questão de identificação, de medidas e indicadores para a identificação de áreas prioritárias. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui o meu vídeo, vou compartilhar minha tela com vocês. Só me dá aí o feedback se vocês estão vendo minha tela agora, por favor. Tá vendo? Beleza. Valeu, João. Valeu, Gabriela. Valeu, Thiago. Então, só vou desabilitar aqui a câmera e ficar somente no áudio, ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar escrevendo aí no chat. Perfeito, meus caros? Vamos lá. Então, nossa temática hoje é justamente fazer esse diálogo, né, sobre a estrutura da paisagem como indicador de áreas prioritárias, visto que isso dentro da abordagem da ecologia de paisagem, né, isso vem ganhando bastante espaço, principalmente desde a década de 1980. Né, de 80 para cá, isso vem um grande avanço nessa segunda metade do século XX passado, sobretudo com o potencial, né, o avanço que teve da geotecnologia, né, esse monitoramento remoto, a questão dos imagiamentos, as imagens, a disponibilidade dessas imagens e, posteriormente, as ferramentas de SIG que foram desenvolvidas. Né? E aí entra no arcabouço do geoprocessamento, enquanto as codificações, registro que essas novas disciplinas, abordagens vieram nos proporcionar. E nisso foi uma oportunidade e um ambiente que a ecologia viu de poder considerar um aspecto que sempre foi importante dentro para a distribuição dos organismos, dentro da ecologia do padrão geral, que é o aspecto espacial e também temporal, e veio se criou nessa disciplina interdisciplinar que é a ecologia de paisagem. Então nesse sentido, é, essas possibilidades e a possibilidade de medidas que foram geradas e se isso viraram algumas ferramentas e são muito utilizadas inclusive hoje, principalmente hoje na verdade, para a gente como ferramenta, como suporte para a gente poder subsidiar tomadores de decisão, ou se nós, no caso nós somos tomadores de decisão, poder estar sendo orientado e guiado por essas medidas, sobretudo para ações de conservação. Né? No entanto, isso não fica restrito somente a isso. Né? Planejamento urbano, por exemplo, que venha fazer uma integração alicerce com, com a parte ambiental, também é totalmente aplicável e viável. E isso veio ganhar um destaque, um escopo, digamos assim, uma discussão cada vez maior, não somente da priorização de áreas, mas para todo o conhecimento que a ecologia, que a biologia da conservação, que a ecologia de paisagem vem se baseando e que vê justamente é, produzir a necessidade de ter metodologias abordadas para indicar áreas, foi justamente o que? Nossos processos de mudança e uso e cobertura da terra, né, que vem correndo na parte tropical, principalmente aqui no Brasil, nos últimos 519 anos, né? Mas tendo um avanço muito expressivo nisso também durante o século XX, que nada mais é do que o desflorestamento, né? A ocupação irregular e desordenada de áreas naturais, né? Sobretudo, por nosso destaque atualmente na área tropical, mas que, no entanto, de uma forma histórica, isso começa na área temperada, né? Lá há centenas de anos atrás, com a ocupação principalmente dos ambientes ali europeus, depois os norte da América, e assim por diante, e nos últimos 50, 70 anos, mas na faixa tropical e que a gente presencia até hoje, e sobretudo aqui na nossa região amazônica, né? Brasileira, amazônica, Mata Atlântica, Cerrado. Então, esse processo de mudança no uso de cobertura da terra, ele que veio, digamos assim, foi ser o fator-chave de ignição, infelizmente, para a gente poder ter o desenvolvimento dessas ferramentas, desses indicadores, dessas abordagens. Okay? E também que foi fazer ter a necessidade de poder inserir informações espaciais que viesse contribuir para uma melhor observação, compreensão desses fenômenos e os efeitos, entendendo quais novos padrões, por exemplo, de biodiversidade isso poderia estar gerando. E não somente de biodiversidade, como de dinâmica de uso e ocupação da terra, de uso e cobertura da terra. Uma vez que
junto com a perda, em alguns momentos, e com o efeito do tempo também, do time, a gente também tem o ganho com a regeneração natural. Então, por exemplo, como a gente vê aqui nesse mapa, nesse mapa meio que infográfico, nós podemos perceber o quanto a gente tem de cobertura florestal, né? Mas também quanto a gente tem de ganho de floresta, ou de hábito, pode estar chamando assim, sendo em hábitat florestal, mas nesse caso aqui, que seria justamente os processos de regeneração, seja de regeneração passiva ou ativa, né? E a perda que seria justamente o que? O processo de perda de hábitat, de desflorestamento totalmente em si. E que junto com isso vem a questão da própria fragmentação. Então todo esse cenário de ocupação, de uso do solo, né, de land cover, land use, né, que é bem clássico, que é assim que a gente tem aqui no Brasil somente dois grandes hotspots desses processos, ou a Mata Atlântica principal, de forma mais intensificada, mais histórica, né, devido todo o nosso contexto histórico de ocupação, e um pouco bem mais recente, mas que, no entanto, apesar de dar no seu panorama total, de apresentar uma grande quantidade, uma grande conservação, mas, no entanto, nos últimos 40 anos vem sendo especificamente ocupado, que é o bioma Amazônia, né, principalmente na região do arco do desmatamento. E junto também, infelizmente, o próprio Cerrado, que vem sofrendo grandes ocupações e intensificações, principalmente em função da agricultura. Né? Pecuária, mais forte a agricultura, enquanto na Amazônia um pouco mais forte a pecuária. Mas, enfim, e todos esses padrões são observados tanto aqui na América, quanto na África subsaariana, quanto no Sudeste Asiático, isso num cenário mais contemporâneo, vem gerar justamente o quê? Dois fenômenos que são os principais responsáveis pelo declínio da biodiversidade global, né, nas últimas décadas, inclusive atualmente, né, são os principais drivers, fatores de perda de biodiversidade, que nada mais é do que a fragmentação e a perda de hábitat. Dois processos que se interagem, se complementam, em alguns momentos eles estão juntos, mas que na verdade na sua essência eles são distintos, são separados, né? E possuem efeitos distintos e separados, sendo que algumas faixas eles podem meio que se misturar, ok? Mas o que é interessante deixar claro é justamente o quê? Que fragmentação e perda de hábitat, há uma distinção nesse processo. E nessa ilustração aqui a gente pode ver um pouco bem mais claro o que vem a ser a perda de hábitat e o que vai ser a fragmentação. Então, acompanhando comigo aqui nessa primeira linha de quadrante, né, o que a gente tem aqui? Cada quadrado desse representa um cenário de uma paisagem, né, com a sua configuração espacial, e esses valores de porcentagem representam o quanto se tem de porcentagem de hábitat naquela paisagem. Então, ou seja, que nessa paisagem eu tenho 50% de hábitat, na segunda 30% de hábitat, 10% de hábitat e 1% de hábitat. Analisando só esses quadrantes que vem representar a perda de hábitat, o que a gente percebe? Que no cenário que a gente tem mais hábitat, que é de 50%, a gente tem um bloco único, e conforme a gente vai reduzindo a porcentagem, a gente vai tendo o quê? A perda desse hábito, porém, no entanto, ele vai ficando ainda de forma ainda agregada. Né? Ele continua mesmo aqui sendo um único bloco, aqui ele continua sendo um único bloco, uma pequena mancha aqui. Posteriormente, ele continua sendo com um único bloco e com dois pequenos blocos bem menores, até chegar no 1% que é o bloquinho. Mas é interessante perceber nessa modificação que ele todo o tempo, em todos os cenários, ele está altamente agregado. Né? Então, só as células. Então, se fosse já baseando utilizando um vocabulário um pouco mais de pixelamento remoto, os seus pixels eles permanecem agregados independente da sua perda, da sua configuração. Então, isso vem ser o processo de perda de hábitat. Né? Simples, claro, perda naturalmente. O que a fragmentação vem ser? Fragmentação, como definida lá pelo Cursing em 1942, se eu não me engano, nada mais é do que a gente utiliza nosso vocabulário normal quando se refere à ruptura, né? A quebra. Então a gente tem um copo, deixa esse copo de vidro cair ao chão, então a gente fragmentou ele em vários pedacinhos, em vários cacos de vidro. E a fragmentação de hábitat nada mais é do que isso. Eu tenho um bloco contínuo de floresta e a partir eu vou começar a criar rupturas e quebras desse bloco. Então, ou seja,
Analisando aqui essa segunda linha de quadrantes, então vejo que eu tenho a mesma quantidade de cobertura de hábitat em relação à perda, só que, no entanto, vejo como a configuração espacial, o arranjo espacial, é totalmente distinto. Aqui está fragmentado. O que seria esse fragmentado? Está com ruptura, está quebrado, né? Então, assim, vejo que eu tenho inúmeros manchazinhas, pedacinhos de hábitat, né? Pedacinhos pequenos, pedacinhos grandes, pedacinhos muito grandes, mas sempre que de forma tudo quebrado, tudo rompido. E assim vai, seja no de 30, seja no de 10, seja no de 1%. E essa que vem a grande diferença. Enquanto a perda de hábitat ela é caracterizada pela redução, a fragmentação ela é caracterizada pela ruptura, pela quebra. E essa distinção de configuração espacial que os dois processos apresentam, eles proporcionam efeitos e consequências na biodiversidade totalmente distintos. Ok? No entanto que a gente tem na literatura já bem, digamos assim, trabalhado, debatido, inclusive com muitas evidências empíricas de estudos brasileiros, sobretudo na Mata Atlântica, da ocorrência dos limiares ecológicos para a paisagem, né? Seja os limiares de percolação, os limiares de fragmentação, de extinção, enfim. Então, que vem justamente nessa faixa de limiares, por exemplo, nós conseguimos identificar e perceber quais desses fenômenos, quais desses processos é mais atuante, qual é mais forte, em qual grau a biodiversidade ela se encontra mais vulnerável, dependendo desse processo e do contexto que a paisagem focal esteja configurada. Então, vale deixar muito claro essa distinção desses dois processos, porque na literatura eles são muito mencionados como principais drivers, mas às vezes pode haver uma certa confusão na interpretação. E pelo fato, às vezes, da perda de hábitat proporcionar fragmentação, também, por a gente perceber aqui na paisagem de 30%, de uma certa forma fragmentou, porque a gente tinha um único bloco, agora a gente tem dois. Depois passou para ter três, depois passou a ter três também. Só que vejo que, no contexto geral, digamos assim, a massa predominante de hábitat ela é compacta. Enquanto a gente vê no fragmentado, independente da quantidade, seja muita de 50%, seja muito pouco de 1%, ela está totalmente dispersa. E não somente está dispersa, revelando um pouco dos aspectos que é muito importante nesses efeitos de biodiversidade que a gente utiliza como medida, que é a questão de isolamento, conectividade, que está falando com essa distância entre as manchas, vê que ela também ela tem uma grande amplitude de variabilidade em função de tamanho. Seja por ter muita presença de manchas pequenas, e por ter presença de manchas grandes, intermediárias e assim por diante. E que a gente discute isso bem mais detalhado no curso e tal, mas, por exemplo, não necessariamente por essa informação de manchas pequenas a nível de fragmentação, elas vão ser menos importantes que manchas grandes, dependendo do contexto de paisagem relacionado com quantidade de hábito, pode ser que elas tenham uma importância muito relevante. Né? Então, só fazendo aqui um adendo muito rápido, aquelas questões básicas pautadas no princípio da biogeografia de ilhas, das relações, né, de distância, né, de grau de isolamento, com as taxas de imigração e o tamanho dos fragmentos, no caso lá das ilhas, com as taxas de extinção e tendo o continente como fonte, isso a gente vem percebendo que esse padrão que foi, digamos assim, especulado entre aspas, ok? Pelo mercado, pelo Wilson, principalmente em relação ao defeito de área das manchas pequenas, a gente vem coletando e observando evidências, principalmente nas últimas 2 décadas, que não é tão por aí. Né? Que manchas pequenas, dependendo do seu contexto, num contexto de configuração espacial de paisagem que esteja inserida, elas têm um alto valor, um alto poder de valor ecológico de conservação. Né? Então, a gente está nesse processo de transição e de compreensão, na verdade, desses padrões, desses efeitos de área, por exemplo. Que é uma coisa bem interessante. Lennon Ferrig vem discutir isso, tem vários trabalhos que vem apontando sobre isso. Enfim. Então, perfeito. Então, tudo muito claro aqui. Ficou alguma dúvida em relação à fragmentação e perda de hábitat? Alguém quer fazer alguma exemplificação, alguma sugestão com relação a esse processo?
podem ficar livres, confortáveis para fazer qualquer tipo de observação, seja que eu tenho mencionado aqui, que está com relação a temas que está discutindo, que é até bem interessante de trazer isso, às vezes, para a nossa realidade, alguém que possa estar fazendo algum trabalho, que esteja codificando, trabalhando com isso, tenha alguma dúvida prática ou teórica, então fique à vontade para estar questionando, perguntando, sugerindo e assim por diante. Perfeito? Então vamos seguir. Então, partindo desses processos, né, o que vem ser a primeira questão para a gente poder pensar em priorização de áreas? É, na verdade, o quê? As medidas, né? E nessas medidas seria o quê? O que a gente vai medir, o que a gente vai utilizar como indicador para poder compreender e definir que uma área é prioritária para alguma coisa. Seja para conservação, seja para restauração, seja para uso, para algum determinado de uso específico, seja para ocupação urbana, enfim. Então a gente precisa ter indicadores, né? E no nosso caso, como é uma abordagem espacial, nossos indicadores espaciais nada mais são do que as métricas de paisagem, né? Que são algoritmos, né? São fórmulas matemáticas que visam representar informações biológicas, só que de uma forma espacial. Apesar de ser uma representação, a interpretação, né, que é o mais importante, ela é totalmente biológica e essas informações desse algoritmo são produzidos, eles têm sim uma relação totalmente direta com a informação biológica, né? Então, assim, então, está mais do que documentado a gente conseguir sim fazer relações e inferência com essas métricas de uma forma que venha representar padrões de biodiversidade atuais reais. Lógico que se a gente nunca vai conseguir quantificar e compreender a realidade complexa totalmente, né? Mas com essas medidas dão uma boa e séria exemplificação de contextos de paisagens agricultáveis, fragmentadas, de grau de vulnerabilidade de biodiversidade e assim por diante. Ok? Então, perfeito. Então, pensando que a gente está considerando cenários de aspecto de conservação. Deixa eu só ver aqui o que estava pensando. Beleza. Tá. Aspecto de conservação, né, com medidas. Então, vamos verificar, por exemplo, como a gente vai estar tratando essas medidas, que são essas métricas. E as métricas, pela sua natureza, elas são classificadas em três grandes grupos de escala, né? E aí, nesse ponto, já vale uma ressalva, né, e uma chamada para a questão de escala. Ok, então, por exemplo, que a questão de considerar a escala e entender o que são a escala e quais métodos utilizar dependendo da escala do nosso estudo, isso é extremamente importante porque isso vai inferir justamente no resultado final, que vai inferir nossas conclusões nessas interpretações, que podem ser equivocadas ou não, dependendo se isso não tiver sido pensado e planejado de forma coerente. Então, nesse sentido, a gente tem essas três grandes escalas, que é a escala da mancha, a escala do PET, nada mais é o que? A escala do fragmento, né? Aqui eu vou estar pontuando sempre me referindo a fragmento florestal, mas não fique com esse viesado na cabeça porque que eu falo mancha, é mancha de hábitat. Grande parte dos nossos exemplos, da nossa referência, são manchas florestais, que grande parte dos trabalhos de codificação de biodiversidade são realizadas. Mas, no entanto, se eu tiver um grupo específico de um hábitat específico, savana, áreas campestres, áreas marinhas, corais, tudo que for considerado como hábitat para o seu organismo, seja de qual for a sua escala de análise de vida, população, comunidade, ecossistema, enfim, o que vai ser a mancha? A mancha vai ser referente àquele tipo de hábitat, não somente florestal, só para deixar então um pouco claro sobre isso. Só que aqui, como grande parte, na verdade, todos os exemplos que eu utilizei, e a minha experiência mais trabalhando com manchas florestais, então eu sempre vou estar, às vezes, pontuando e falando manchas florestais, mas que fique claro para vocês que são manchas de hábitat, qualquer tipo de fitofisionomia, de ambiente, perfeito? Então, a escala da mancha são justamente nossos fragmentos, são a gente conseguir codificar e representar os atributos espaciais desses fragmentos. Então, é essa escala que a gente vai estar informando. A segunda vem ser a escala de classe. Essa classe ela já vem dar o quê? Uma identidade, uma qualidade do que a gente está codificando. Então, ou seja, imagine que eu tenho um mapa de uso do solo, onde eu tenho floresta primária no caso,
floresta secundária, em diversos estágios de regeneração, tenho área restaurada, eu tenho solo exposto, tenho pastagem, tenho silvicultura, tenho área urbana, tenho diversas classes, tenho áreas abertas e assim por diante. Cada classe dessa, cada classe de uso e cobertura do solo, floresta, área urbana, estrada, água, pá, tudo isso é uma classe. E eu posso estar codificando cada classe dessas. Então, eu já passo a ter o quê? Já passo de tirar o meu foco de entender um único fragmento em si, aqui no nível da mancha, e passo a ter uma compreensão de todas as manchas que estão naquele fragmento. Seja todas as manchas de floresta, seja todas as manchas de área urbana ou de estrada, do que for meu objeto de interesse, uma vez que grande parte das nossas relações são para as áreas de hábitat, mas às vezes a gente tem as áreas de semi-hábitat, às vezes tem as áreas antrópicas que, dependendo do nosso objetivo e da nossa relação de interpretação, elas são codificadas e são necessárias ser codificadas. Então, por isso, a questão de classe se torna importante e já passa por uma abordagem bem mais ampla, que ela já pensa a paisagem, compreende a paisagem na sua plenitude. Diferente da nível de mancha, que vem analisando de uma forma individual cada fragmento. Apesar de a gente conseguir ter informações de todos os fragmentos da paisagem total, mas a informação ela é individual, enquanto que a informação na classe ela é de toda a paisagem. E a partir disso, a gente vem e pula para o terceiro nível de escala, que é justamente a escala da paisagem por si própria, né? E aí a escala de paisagem já vem aí com um pouco dos princípios estatísticos, digamos assim, né, de independência espacial, de réplicas. Então ela vem ser justamente aquela unidade que vem dar uma representatividade de um local, de uma paisagem específica, e que no nosso caso, para, desculpa, inferências biológicas, é que a gente precisa ter um esforço amostral, um N amostral, ou seja, várias paisagens sendo codificadas, e que é justamente a representação dessas paisagens aqui, né, que está em formato de buffer, mas poderia ser uma paisagem quadrática. O formato tem influência, tem importância sim, mas por outras questões. A gente vai estar vendo durante o curso e tal. Então, e na escala da paisagem a gente consegue obter essas mesmas informações a nível de classe. Pode ser de uma única classe, pode ser de diversas classes, mas que no final das contas a gente vai ter as informações por cada paisagem dessa. Então pense que aqui o N amostral, digamos aqui, a gente tem aqui 3, 6, 9, 12, nós teríamos, por exemplo, 12 valores de métricas, ok? Vamos um exemplo de número de manchas. Então aqui a gente vai ter, fosse calcular todas essas 12 paisagens, teria 12 valores de número de mancha. Cada valor representaria uma paisagem. Aqui seria diferente, a gente teria número de mancha para cada classe que está aqui mapeada, identificada. Então, se tivesse 5 classes, se tem 5 classes aqui, então vão ter 5 valores de número de mancha. Perfeito? Vai ser por classe. E aqui nesse caso, não, a gente tem justamente só informações dos fragmentos em si. Qual é o tamanho de cada fragmento, qual é o grau de isolamento deles, qual é a forma, quanto cada um tem de área de bordo, de área nuclear, e assim vai. Então, são justamente essas três escalas de quantificação de análise que da ecologia de paisagem a gente tem. Na verdade, ainda tem uma, só que eu resolvi tirar ela, até que ela estava nessa apresentação, mas eu resolvi tirar para de uma forma mais conceitual. Acho que isso daí seria os principais e mais clássicos e claros. O outro seria nível de pixel, que a gente pensar o pixel como uma unidade amostral e pensar e quantificar, calcular métricas em cima dele, isso é possível. A gente vê durante o curso isso. E para algumas abordagens, sobretudo para seleção de áreas para coleta amostral, por exemplo, para campo de fauna, de flora, ou de serviços, coisa assim, fazer alguma coleta de campo e que a paisagem vem ser a abordagem, vem ser necessário para o nosso N amostral, é interessante utilizar a abordagem de codificar, pelo menos para essa etapa, codificar as métricas a nível de pixel. Okay? Mas as principais, pensando como indicadores de áreas prioritárias, essas três escalas. Certo? Alguma dúvida até aqui? Tudo ok. Acho que está tudo fluindo, né? Então vamos seguindo. Beleza. A partir disso, que a gente conhece um processo
uma dinâmica biológica, espacial, que a gente sabe que isso vem ser é, influente, que vai estar interferindo ali numa dinâmica biológica, abiótica, ecossistêmica, enfim, e que a gente sabe que existem indicadores, existem medidas que a gente pode estar considerando, e que além disso a gente sabe também que tem uma literatura que suporta isso, a gente pode começar a pensar o quê? Fazer a nossa integração, o nosso planejamento de como estruturar um protocolo, por exemplo, de seleção de áreas prioritárias para a conservação. Né? Nesse sentido, é muito importante a gente ter o suporte, o arcabouço teórico, isso bem consolidado, sempre consultando primeiro o quê? Que vai ser nesse momento que a gente vai estar justamente integrando as informações da literatura. Né? Então, por exemplo, o que eu conheço, o que tem de teoria, o que já tem de evidências empíricas sobre o processo de perda e fragmentação de hábitat, o que isso já vem sido quantificado e representado, o que significa o efeito disso sobre a biodiversidade. Então, pegando aqui um exemplo muito clássico da hipótese da quantidade de hábitat da Leno Ferrig, lançado lá em 2013, testado, sendo corroborado ou não em vários estudos e debatido até hoje. Né? Então, somente foi um exemplo. Poderia ser questões de heterogeneidade, de dinâmica espacial, de diversidade funcional, enfim, de uso de áreas antrópicas pelas espécies, de movimento, de acústica, de soundscape, por aí vai. Então, qualquer informação que esteja relacionada com essas integração biológica e espacial, eu poderia estar utilizando. Mas às vezes que eu tenho que ter isso bem embasado, porque isso vai me nortear, justamente para eu poder identificar essas lacunas de conhecimento e o que está faltando para eu poder compreender melhor esses processos em áreas fragmentadas que afetam a biodiversidade, que junto com isso eu tenho que ter também o pleno conhecimento das minhas métricas de paisagem, das minhas medidas, dos indicadores que eu vou estar utilizando para estar representando um determinado fenômeno. E aí, nesse caso, a gente não pode correr o risco de cair no erro muito grosseiro, principalmente de quem não trabalha com ecologia de paisagem, está iniciando, ou que trabalha com uma outra abordagem da ecologia, população, comunidade, mas que não tem o foco da paisagem, mas que em algum momento quer tentar inserir a paisagem e vem e vai no Fragstat, dá um select all, seleciona um bocado de métricas que vai sair resultado, porém a gente não sabe o que aquelas métricas vão estar sendo representativas e importantes para esclarecer determinado fenômeno ecológico que a gente está voltado a compreender no momento em questão. Então, só dando uma dica também rápida, existem inúmeras métricas, mais de 100 métricas, no entanto elas são muito autocorrelacionadas. É muito mais interessante para essa abordagem de utilização de métricas sempre seguir o princípio da parcimônia. Então, sempre a gente priorizar menos. Não quer dizer que você tenha um trabalho com 10 métricas que seja um trabalho bom. Pode ser que o trabalho com uma métrica seja muito melhor, com muito mais conclusões, percepções, interpretações muito mais eficazes do que um trabalho que tenha 10, 20, 30 métricas. Então é muito importante a gente poder fazer a discussão, o entendimento claro, seja da equação, da matemática da métrica, mas principalmente o que ela vai estar revelando, né? Se for um índice, aquele índice vai estar expressando, se for uma unidade métrica, aquela unidade vai estar se referindo, e como aquilo tem a interpretação e o efeito biológico. E a partir disso, com essa informação aqui da nossa literatura, a gente define a métrica que é mais adequada para expressar esse nosso processo, e segundo, também subsidiado que pelos padrões que a gente já tem muito claros, os padrões de biodiversidade, né, a nível de paisagem, que já vão nos orientar mais ou menos um pouco das respostas das previsões teóricas que a gente tem e um pouco das aplicações das medidas que já se teve para tentar responder esses processos. Então, a gente tendo informações da literatura, os métodos de quantificação dos indicadores mais adequados, os padrões de biodiversidade já um pouco já conhecidos, a gente consegue fazer uma integração e um planejamento muito melhor de um protocolo, de um roteiro metodológico para fazer priorização diária, dependente da finalidade, conservação, restauração ou uso. Mas focando aqui um pouco mais na conservação e restauração, que é o foco até mesmo do próprio curso. Perfeito? Então, essa integração é muito importante e é fundamental
que a gente tenha isso muito alinhado e tenha isso bem claro para o nosso propósito, para a gente poder assim chegar no nosso protocolo, digamos assim. E aí, para isso, a gente vem, por exemplo, como pode estar discutindo, pegando, digamos aqui, essa região aqui de estudo, um exemplo, que é uma área de Demirgo da Amazônia, a área de Demirgo Belém, e aí vamos dizer que a gente tem a questão de identificar as prioritárias para ela. Então, nesse caso, veja que ela é uma região, né? Então, uma escala regional extremamente grande e tal, mas que a gente, como a gente quer identificar, não vai identificar a região toda como prioritária, a gente vai identificar o quê? Quais são as paisagens inicialmente que são prioritárias para a conservação, por exemplo. E aí, nesse caso, a gente vai estar fazendo o quê? Uma, entre aspas, subdivisão da região em várias paisagens, né? E essa regionalização, que seria a definição das paisagens, seria justamente o quê? A gente fazer a criação dessas paisagens. Sejam elas em formatos hexagonais, por exemplo, que são muito usuais, principalmente com a questão de métricas relacionadas a deslocamento, a distância, a conectividade, ou pode ser também formato de manchas quadriculares, né? Aqui, vê que já começa a ter uma necessidade de a gente ter uma compreensão teórica e prática das métricas em saber o quê? Desculpa. Em saber qual formato de paisagem utiliza numa abordagem dessa. Uma paisagem hexagonal, uma paisagem quadrática, dependendo do formato, a gente tem um efeito, a gente tem uma influência no resultado. Então, até para isso, a gente tem que tomar uma tomada de decisão e tem que ter algum subsídio que venha nos nortear e orientar sobre isso. Perfeito? Então, e a partir disso, a gente já pensando nessa elaboração, nessa integração dessas métricas, conteúdo teórico, com os padrões já conhecidos, pré-estabelecidos, a gente define essas métricas e vem e calcula para cada paisagem dessa, cada hexágono, cada quadrado, a gente calcula essas métricas que a gente achar relevante e importante a partir dos critérios que a gente está adotando como a priorização de áreas. Destacando que, nesse cenário que eu estou mostrando, a priorização de áreas utilizando a estrutura da paisagem como indicador. Ela é um indicador de priorização para conservação, mas ela não é um único, né? A gente existem indicadores sociais, econômicos, indicadores de tomadores de decisão, política administrativa. Então, existem diversas vertentes que vêm justamente fazer um compilado que tem, por exemplo, grandes projetos, especialmente na abordagem do planejamento sistemático de conservação, que a gente tem essa integração de várias informações, de vários componentes que a gente acha que é interessante para aquela modalidade, para aquela região. Então, só deixando muito claro que, né, nesse webinar, e assim como no curso, as abordagens de priorização de áreas são totalmente voltadas e focadas somente na perspectiva de paisagem, né? Então, essas outras abordagens não vão ser, seria até porque já cai num outro mundo de discussão e que foge da ecologia de paisagem, que na verdade tem a ecologia de paisagem como um dos componentes, né? Mas que não seria o único, não seria o principal, seria um dentre vários. E aqui o nosso foco é justamente perceber e dialogar com vocês as potencialidades que a ecologia de paisagem pode estar contribuindo em diversas áreas, não somente ambiental, como também social, né? Até a questão médica, que a gente tem, por exemplo, a epidemiologia da paisagem, por exemplo. Mas, enfim. Então, fazendo esse destaque, então, já pensando nos processos que a gente está verificando, já pensando nas várias que a gente tem, a gente quantifica isso para cada paisagem, discute os critérios que serão adequados para a gente selecionar aquelas paisagens, a gente chega assim no final do cenário de priorização, né? Por exemplo, esse daqui é um produto real dessa paisagem aqui, desse cenário de desmatamento, e que chega no cenário de priorização, identificando que, veja que aqui a gente tem 4 cores, o vazado, que seria o branco, essas são as áreas que estão totalmente, digamos assim, perturbadas, desmatadas com uso, então não tem importância para nada. E a gente vai ter esse degradê, digamos assim, de amarelo, vermelho e azul, que está num grau de priorização. E isso veio a partir de informações de conectividade, de quantidade de hábitat e numa abordagem multiscala.
Então, pensando isso num roteiro, discutindo por que considerar a conectividade, por que considerar a quantidade de água, por que a gente selecionou esses dois indicadores? Porque eles se apresentam muito mais robustos porque a gente quer chegar no nosso objetivo tal. Por que multiscala? Porque tem essa variabilidade na escala, na dimensão do tamanho, na definição da paisagem. Se isso tem um efeito, então vamos tentar considerar. Então, ver que isso daqui surge aqui e aqui. Justamente essa integração aqui que vem fazer a gente chegar nesse resultado, ok? Nesse cenário de priorização. Então, essa discussão é extremamente importante para a gente poder estar chegando e estar definindo isso. Porque, na verdade, o mais importante vai ser o conhecimento teórico, porque ele que vai guiar a tomada de decisão. E a gente trabalhando nessas abordagens de seleção de áreas, todo momento é uma tomada de decisão. Então, assim, eu saber calcular a métrica, quantificar cada paisagem, criar cada paisagem é necessário, é necessário. Mas é muito mais necessário eu ter a informação teórica de saber por que é uma paisagem hexagonal, por que eu estou trabalhando com conectividade, por que eu estou considerando que tal valor acima disso é uma conectividade boa e valores abaixo disso são uma conectividade ruim. Ou então, por que eu estou considerando que essa paisagem que tem X hábitat, ela é importante para a conservação, essa outra que tem Y hábitat é importante para a restauração, e essa outra paisagem que tem Z hábitat é importante para uso, e assim por diante. Então, essas tomadas são realizadas, são definidas, e é totalmente pautado o quê? Informações de literatura já evidenciadas biologicamente comprovam determinados padrões. Então, ter esse arcabouço, ter essa discussão, essa integração é extremamente importante para a gente chegar no produto final disso aqui. E nada mais é do que um exercício de bastante debate, bastante discussão de especialistas de diversos grupos taxonômicos ou abordagens, do que for, para justamente a gente poder definir os critérios e as métricas do que a gente vai estar considerando nesse cenário de priorização. Né? E não somente chegar por aí rodando métricas, gerando dados, e não ter de fato uma coesão, uma coerência, uma solidez naquela informação para a gente poder apresentar, seja como uma dissertação, uma tese, seja como um relatório para um instituto florestal do meio ambiente estadual ou nacional, né? Seja, enfim, para qual for a abordagem e a escala da demanda para esse tipo de trabalho, a gente tem que ter isso muito bem alinhado, muito bem ajustado, certo? E a isso, como é que a gente pode estar chegando nessas medições? São justamente através dos softwares que são dos softwares de paisagem, digamos assim, de métrica de paisagem, que funcionam totalmente integrados com o ambiente SIG. Né? Então, como eu comentei lá no início do nosso diálogo, né, que todo o avanço metodológico da ecologia de paisagem, das métricas, veio junto com o sensoramento remoto e com o geoprocessamento, com o SIG. Então, a gente tem todos esses programas eles funcionando numa interface de SIG, ou quando não, eles têm alguma etapa, eles têm alguma dependência de uma interface de SIG. Então, nesse caso, vale destacar, até mesmo para a questão do próprio curso, para quem está começando ou se interessa, vai começar a se interessar por coisa de paisagem, é necessário ter um conhecimento básico prévio de SIG. Então, o que é um shape, o que é um raster, o que é uma projeção TM, o que é uma projeção geográfica, o que é um datum, saber manipular esses softwares de SIG, um ArcGIS, um QGIS, um TerraView e assim por diante, porque muitos dos pacotes das ferramentas de cor de paisagem estão dentro desses SIGs ou então tem uma interface com eles. Ok? E aqui eu menciono e apresento alguns dos principais que a gente utiliza, que a gente tem, digamos assim, no mercado, sendo eles open source, sendo eles pago. Então, por exemplo, vou começar com, digamos assim, de uma forma vulgar, com o pai de todos, né? O que deu a luz, a ideia para todo mundo e que deu um grande avanço lá no início da década de 1990, com o Kevin McGrath e o David Marks, que é justamente o Fragstat, que é esse software aqui, né? Que é o Fragstat Estatística de Fragmentação. É o software que foi o primeiro software de fragmentação, de quantificação de paisagem, digamos assim, de padrões, né, de paisagem. Ele é um software que ele só trabalha com dado matricial, então só entra raster nele.
Tem as 3 escalas tem as 4 escalas, na verdade, de codificação de métrica. Tem escala de pixel, tem escala de mancha, escala de classe, escala de paisagem. É um software, eu acho que de todos é o que tem mais métricas, até por ter sido e ainda continua sendo pioneiro. Então, assim, você tem muita métrica neles, mas tem aquele problema da autocorrelação das métricas. Mas é um software que está aí, disponível, gratuito, né? Está na versão 3.2, se eu não me engano, né? Da Universidade de Massachusetts. Então, é um software bom, né? Confesso que eu tenho preguiça de usar ele porque eu acho ele dá muito trabalho para a gente poder conseguir inserir um dado nele e poder gerar uma métrica, enquanto outras interfaces são muito mais simples. Mas tem algumas coisas que só ele que faz. Então, pelo menos na minha compreensão, para o meu uso, no meu dia a dia do meu trabalho, é muito raro eu utilizá-lo. Isso é uma questão muito específica, justamente pelo todo o trâmite que você tem para chegar nele. Mas ele continua sendo um software, digamos assim, robusto, básico para métrica de paisagem. Um segundo software, que a gente vai estar vendo daqui a pouco, é o Village. Ele já é um pouco bem mais amigável, mas ele é bem mais pobre do que o Flagstaff. Até porque o Flagstaff não é pobre, né? Mas o Village ele é pobre porque ele é muito específico. Ele é um software que ele funciona dentro do ArcGIS, também gratuito e tal. Ele, dentro do ArcGIS, ele é voltado somente para métricas a nível de mancha. Então, métricas de paisagem, métricas de classe não vai ter. Apesar de ter a diversidade, mas não é interessante utilizá-lo. O forte dele é mais as métricas a nível de mancha. A gente vai ter como calcular a área, a distância do vizinho mais próximo, área de borda, área nuclear, índice de proximidade. A gente consegue quantificar nele. Uma diferença é que ele só aceita dado vetorial, então é só shapefile, diferente do Fragstat que aceita só dado matricial, só raster. Então tem o Village. Um segundo software que a gente tem, que também é um que funciona dentro do ArcGIS, é esse aqui que é chamado de Patch Analyst, que é essa interface aqui. E o Patch Analyst, ele digamos assim, ele executa, funciona a nível de paisagem, e ele aceita tanto formato vetorial quanto formato matricial. Então a gente tem o Patch Analyst, que é para por dados vetoriais, e a gente tem o Patch Grid, que é para dados matriciais. E ele vai estar gerando inúmeras métricas a nível de classe, principalmente, são até as mesmas métricas que estão dentro do Fragstat. Vocês vão estar vendo, com algumas raras exceções, que acho que daqui para frente, o Village e o Patch Analyst, todas as métricas deles são as métricas que vêm do Fragstat. Então, assim, ele não tem uma métrica. Tudo que tem neles tem no Fragstat, mas nem tudo que tem no Fragstat tem neles, ok? Só que tem a diferença o quê? É a abordagem e a escala com qual está trabalhando. Né? Porque no Patch Analysis, no Patch Grid, por exemplo, a gente consegue fazer algumas análises e quantificar paisagens contínuas, uma do lado da outra. Tipo, como se fosse esse tipo de paisagem aqui, desses hexágonos, desses quadrados um lado no outro. O Patch Analysis não possibilita fazer quantificação de várias métricas cada paisagem dessa. Então é uma coisa que eu sempre gosto de destacar dele, que eu acho bem interessante. Ajuda muito no dia a dia, dependendo da abordagem do trabalho. Perfeito. Então, temos esses 3. Um outro que já é um pouco mais específico, já é, digamos assim, das abordagens bem mais recentes, bem mais robustas e também focais das métricas de paisagem e que não estão inseridas no Fragstat, nem no Village, nem no Patch Grid, no Patch Analyst, por exemplo, aqui o Conefor. O Conefor ele é um software que funciona tanto com ArcGIS ou QGIS. Ele tem, digamos assim, uma etapa que funciona lá, depois ele tem a interface dele, que é esse daqui bem simples, que funciona um executável fora de qualquer programa, nele mesmo, e pronto. Mas ele também pode ser executado dentro do R, a facilidade. O que é muito interessante ele, que ele é um software exclusivamente de conectividade e de conectividade funcional, baseado na teoria dos grafos. É um software produzido pela Universidade de Madrid, lá pelo professor Santiago Saura. Então, assim, ele dá umas informações de conectividade muito interessante, muito legal, né? Então, eu acho ele bem, bem massa, bem robusto para questões de conectividade. Esse é o foco do software.
Já em contrapartida, a gente também tem aqui um software nacional, nosso aqui brasileiro. Na verdade, não um software, é um pacote, né? Que é o LS Metrics. Esse LS Metrics, na verdade, que é esse aqui, esse é o LS Metrics, ele, na verdade, é um pacote que ele é executado dentro do Grass. Então, na verdade, acho que é bom comentar primeiro sobre o Grass. Então, a gente tem aqui o Grass, primeiro. O que é o Grass, de uma forma bem resumida? Quem conhece o R. O Grass é um R de SIG, praticamente, assim, sendo bem diretão e informal. Então, é um soft livre, open source, trabalha SIG, muito robusto. E o que é o forte dele? O processamento. Então, assim, ele tem uma interface gráfica, tudo que o ArcGIS faz, ele faz, só que o forte dele mesmo é a execução dos processamentos no formato de linha de comando. E aí ele é executável por Python. Então, isso daí que é a grande, digamos assim, destaque dele, porque você pode colocar lá uma grande quantidade de dados e deixar rodando. Pode ser que dure 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependendo da magnitude do dado, do tipo de informação que você está gerando, mas ele não trava. Diferente, por exemplo, se a gente pega um R da vida, que dependendo da métrica ou da dimensão, ele pode travar, mesmo trabalhando em nuvem. Eu mesmo já tive problema com ele, mas já no Grass, o negócio vai e roda. Pode demorar uma vida, mas ele não trava. Então, assim, ele é muito robusto na questão de processamento, muito interessante. E tem essa vantagem e dificuldade, você vai depender do usuário em si, de ser executado no Python, né? Essa questão de processamento. Ok. E ele, como sendo um software open source e que a gente consegue implementar pacotes. Então, o Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação da Unesp de Rio Claro, lá do professor Milton César Ribeiro, criou esse pacote aqui, esse software chamado de LS Metrics. E o LS Metrics, ele é, na verdade, um compilado de várias métricas. Muito interessante. Então, a gente tem métrica de borda, a gente tem métrica de área, a gente tem métrica na escala de paisagem de quantidade de hábitat, a gente tem mais de conectividade estrutural, conectividade funcional. Então tem umas medidas, umas métricas bem interessantes, bem legal de ser usado. Só é utilizado em formato matricial, então vetor não rola, sempre tudo é matriz. E ele gera essas métricas bem, bem legais de estar trabalhando com ele. Eu gosto muito, por sinal. E também desse mesmo laboratório surgiu o Landscape Corridors, que é também executado dentro do Grass, porém a pegada dele é voltada mais para a conectividade funcional, mas porém uma conectividade funcional considerando o quê? A resistência da matriz. Então, como se fosse um pouco na abordagem dos circuitos, não tanto do grafo como a conectividade aqui do Conefor, que é baseada mais na questão que da distância e dos atributos das manchas. Aqui, as manchas também são importantes, mas, no entanto, a matriz passa a ser um componente no qual o Conefor não considera. Então, a gente tem conectividade pelo tipo de resistência de matriz que o seu organismo focal tem. Okay? Então, a gente tem esses dois softwares aqui, dois pacotes de software brasileiros que funcionam dentro do ambiente Grass. Né? Comentando um pouco dessa abordagem de circuito, a gente tem também aqui o Circuitscape, que é um software relativamente simples, que trabalha também somente com conectividade funcional, baseado na resistência da base de matriz. Ok? Então a gente consegue identificar e verificar, por exemplo, corredores ou áreas que são mais propícias para o deslocamento de determinado indivíduo ou organismo em função da sua resistência. E por último, o software que a gente tem, a linguagem, na verdade, que não é de SIG, né, mas com o avanço e desenvolvimento dela, inclusive atualmente, já tem abordagem de sinceramento remoto, é o próprio R. Né? Então, no R a gente consegue calcular várias métricas, a gente já tem pacotes de métricas compiladas do Fragstat, por exemplo, o pacote SDM Tools, o pacote Special Echo, são pacotes que têm informações de quantificar métricas de paisagem. Então, a gente também pode estar fazendo esses trabalhos, quantificações no R, para quem tem habilidade, interesse, também é legal. Então, aqui, desses softwares todos a gente vai estar vendo durante o curso as aplicabilidades e agora desses softwares, somente com exceção do R e do Circuitscape e do Landscape Corridors. O R não está sendo abordado justamente porque nem todo mundo tem a habilidade com a linguagem R, então a gente poderia ter uma dificuldade de ter uma etapa necessária de nivelamento de ensino.
de IR para depois passar para a questão das métricas. Então, foi mais interessante deixar essa parte de fora, só trabalhar mesmo nos softwares específicos de métricas. E o Circuitscape e o LS, e o LS Corridors deixamos de fora justamente para abordar mais essa questão da parte de circuito, de resistência de matriz, que tem uma certa subjetividade, que é justamente a gente definir quanto é a resistência de cada tipo de matriz para cada tipo de espécie. E aí entra uma parte de discussão de termos com especialistas, e aí eu achei mais interessante não estar abordando isso justamente no curso, então foi removido. Mas todas as outras abordagens são inseridas, são trabalhadas e comentadas e discutidas ao longo do curso. Curiosidade. Então, a partir de todas essas ferramentas aqui que a gente tem esse aparato, a gente consegue pensar e planejar, né, cenários de priorização. Então, esse que seria, digamos assim, o nosso aplicação. E só um exemplo clássico. Então, aqui o projeto Spinkle, que ocorreu na Europa, que pegou algumas métricas a nível de mancha, codificou e define a partir de alguns critérios e atributos áreas prioritárias para conservação. Foi desse projeto que surgiu o Soft Village, o SPIN, projeto SPIN, então na verdade ele é um produto desse projeto. E aqui nosso, digamos assim, orgulho nacional, uma referência nacional, o projeto Biota FAPESP lá de São Paulo, né, que é o projeto que tem maior inventário, digamos assim, faunístico, florístico de projetos planejado, e que teve questões de paisagem, que teve a integração dessas informações bióticas com as informações espaciais das métricas de paisagem, chegou também de ter um compilado e identificar de áreas prioritárias para a restauração, para a conservação no estado de São Paulo. Então, tudo isso veio de ferramentas como essas aqui, né? E sempre a partir da discussão teórica e tal, da teoria, chegar nesses cenários aqui finais. E no último caso, pensando em restauração, também pensando no caso mais fisicamente, agora por uma escala bem mais ampla, bioma Mata Atlântica, e pensando a nível de paisagem em si, a gente tem também trabalhos que venham identificar paisagens que eram importantes para a restauração do bioma Mata Atlântica, utilizando métricas de quantidade de hábitat e de conectividade. No caso até foi a do Conefor. É justamente o trabalho aqui do Leandro Tambosi, que fez essa observação, esse roteiro metodológico, utilizando a ecologia de paisagem como parâmetro para definir essas áreas para restauração. Então, surge o mesmo critério, o mesmo processo de priorização que a gente vem comentando, a gente vem discutindo nesse último momento. Então, a gente tem um exemplo de restauração, um exemplo de conservação, seriam esses. Perfeito? Então, isso que tinha proposto para a gente estar conversando hoje à noite, um pouco desses métodos, dessa temática, né, como a gente pode estar considerando, trabalhando e codificando isso. E agora, passar por uma parte aqui, que seria justamente o quê? A parte prática de como a gente pode estar verificando, vendo isso de uma forma, digamos assim, mais real. Então, aqui, o que eu vou estar fazendo? Vou estar carregando uma paisagem amazônica e vou estar fazendo duas rotinas relativamente muito simples, mas que com elas eu consigo ter informação que eu possa estar definindo alguma priorização a nível de mancha ou a nível de paisagem. E vocês podem estar vendo que eu vou estar utilizando uma métrica para cada escala. Somente isso. E aí eu consigo, lógico, que subsidiado por toda a informação teórica, eu consigo ter justamente mais claro porque eu vou estar definindo, porque eu vou estar adotando aquele critério ou aquela métrica para estar definida aquela região ou aquele fragmento como prioritária. Veja que às vezes a gente tem a necessidade de identificar a nível de fragmento, né, um fragmento ou quais fragmentos são importantes, e em outros momentos a gente tem a necessidade de identificar quais paisagens são importantes, né? Então, dentro de um mosaico de uma região, qual paisagem eu posso estar considerando. Então, nesse sentido, vindo aqui para a nossa prática, esse aqui, para quem não conhece, é o ArcGIS, a interface dele. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Pet Analysis, para que eu comentei com vocês. O Village, cadê? Ele está por aqui, está aqui, ele está desabilitado. E assim por diante, tudo a gente vai estar vendo sobre isso. No caso dessa nossa prática agora, a gente vai estar utilizando o Village. Então, ok, o que seria pensar, assim, um exemplo bem cru, bem simples de
que eu poderia estar de priorização e que não somente para isso eu poderia estar gerando um dado e fazer uma relação com uma inferência biológica, algum dado biológico que eu tenha, que eu acabei de levantar, ou do trabalho que eu estou planejando fazer, do meu TCC, da minha tese, do que for, ok? Então, primeiro eu tenho aqui, trabalhando com Shapefile, e é com dado vetorial, então eu tenho aqui esse shape dessa paisagem amazônica. E isso nada mais é do que são manchas florestais. Então posso estar vindo aqui, ó, na tabela de atributo do meu shape e vou estar verificando o que, é que tem no atributo dele. Um ID, esse grid code que para a gente não vai interessar, e a classe dele dizendo o que são aquelas manchas. Então são manchas de floresta. Esse dado é oriundo do Prod de 2017. 17 é 17, isso. Então, isso daqui são tudo fragmentos florestais da Amazônia. O que eu quero verificar? O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar justamente quantificando a proximidade. Então, se fosse um pouco o grau de isolamento desses fragmentos, e a partir desse grau de isolamento desses fragmentos, eu vou tomar como um critério uma informação teórica, e a partir disso verificar alguns fragmentos são mais importantes. E para isso eu vou estar utilizando o Villate. Uma coisa importante, como eu vou trabalhar com o Villate, sempre vetor, e não somente para o Villate, para todas as métricas de paisagem. Sempre minha projeção tem que ser métrica. Sempre metros, sempre UTM. Porque vejo que as métricas elas são baseadas em quê? Em unidade de área e unidade de distância. Se não tiver nessa formatação, nessa projeção, não tem como calcular de forma correta o tamanho de algo, a distância entre algo e assim por diante. Então sempre tem que estar em formato numérico para poder calcular qualquer métrica. Ok? Então vamos lá. Então venho aqui, estou com o meu shape selecionado e vou aqui no Villate. Vocês vão ver que é muito simples, muito prático utilizar esse software. Tanto que a gente começa com ele, e a gente tem uma cronologia de complexidade, a estrutura do curso, seja de conteúdo quanto seja de execução. Então a gente começa desde como criar uma paisagem, o primeiro software de métrica, vencer ele e vai até o mais complexo, que seria o Conefor, o GRASS e assim por diante. Então tá. Então veja que a estrutura aqui do Villate, vê que ele parece um pouco um fluxograma. Veja que tem cada caixinha aqui e cada caixinha tem umas setinhas aqui. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, para mim calcular qualquer métrica dessa aqui, desse grupo de métricas, eu tenho que primeiro calcular essa métrica aqui de área e perímetro. Porque dela depende todas as outras métricas. A área, borda, forma, área nuclear, blá blá blá. Ok? Ou então, se eu quiser calcular informações a nível de questão de isolamento, de proximidade, então só posso vir direto aqui. Que seria justamente a distância do vizinho mais próximo e a proximidade. O índice de proximidade. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando somente o quê? Com informações de conectividade. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com o índice de proximidade. Ok? E essa métrica aí, ela é importante porque ela vai ser uma métrica funcional, enquanto as outras são estruturais. Então, tem uma distinção na essência, na representatividade, na interpretação, do que cada uma vai querer. Sendo bem, bem resumido, as funcionais sempre vão estar representando algum atributo ecológico do nosso organismo. Então, a gente depende de uma informação biológica para poder rodar, que nesse nosso caso aqui seria a capacidade de deslocamento. Então, por exemplo, eu venho aqui e seleciono índice de proximidade. Para isso, ele vem me perguntar o que é que você vai selecionar, o que você vai ter como parâmetro, critério para poder identificar e poder calcular essas métricas. No meu caso, vai ser a classe. Né? Então, eu vou estar calculando essas métricas para toda a classe, que é justamente a classe de floresta. A perguntar para a classe perguntar. Como no meu shape é só shape de floresta, só tem essa classe. Vamos dizer que eu tivesse um shape que tivesse floresta, tivesse solo, tivesse água, estrado, urbano, agricultura, mas só me interessasse a floresta. Tem problema. Poderia estar todo mundo naquele estado, mas só selecionar a floresta e dava ok. Perfeito. E aqui ele vem perguntar justamente a distância. Qual que é a distância que você vai considerar que seria do buffer dessa métrica? Porque essa métrica ela funciona meio que de forma de buffer. Então, na verdade, aqui de uma forma biológica ele está perguntando qual que é a distância de deslocamento do seu organismo. E aqui eu vou colocar que seja uma distância de 100 metros. Beleza? E dou ok.
E agora, nesse momento, ele está executando. E o que ele está fazendo? De uma forma simples. Para cada fragmento desse, ele está criando um buffer de 100 metros ao redor desse fragmento e está codificando o que tem de área dos fragmentos vizinhos, digamos aqui, dentro desse buffer. No que tem, ele vai somar e fazer a razão disso com a área do fragmento focal, no qual o buffer foi a referência. E a partir disso vai gerar um índice. Então, essa métrica ela é um índice, é o índice de proximidade. Ela sozinha não me informa nada, porque ela é um índice, então ela é dimensional, mas ela serve de como comparativo poder comparar, seja fragmentos, seja paisagens, né? Ela me dá essa informação. Então, ela é relevante nesse sentido. Então, eu vejo que ele terminou de calcular a métrica e me deu aqui uma média. Então, a média de proximidade dessa paisagem foi de 40. Aqui no total a gente tem 236 fragmentos, que é o NP, Number Patch, 236 manchas. Então tá, beleza, essa é a informação. Mas o que importa pra gente é isso aqui. Se a gente for na tabela de atributo deles, tá aqui, ó. Ele gerou essa coluna, que é de proxy 100. Sempre esse valor do 100 vai ser a medida da distância que a gente colocou lá. No nosso caso foi 100, poderia ser 250, a medida que você achar interessante. E aí vê que tem alguns têm valores que estão zero. Os que têm zero são justamente os fragmentos que estão isolados. Então, ou seja, que numa distância de 100 metros ao redor deles não tem nada. Então, por isso que é zero. Então, para qualquer organismo que tenha a capacidade de se deslocar até 100 metros, esses fragmentos aqui estão totalmente isolados. Então, boa, isso já é uma interpretação, já é uma conclusão, já é uma informação que eu posso estar adicionando ao meu relatório, ao meu artigo, ao que for. Segundo, já tem aqui outros fragmentos que têm alguns valores aí que a gente não sabe o que significa, que representa isso, pelo fato de ser um índice, beleza? Mas são justamente eles que a gente vai estar vendo. E o que a gente vai estar vendo desse índice? Saber identificar. Como ele é um índice, então a gente não tem como ter um controle, um parâmetro do que vai ser mínimo e o que vai ser máximo. E aí a gente pega um parâmetro estatístico que é mais apropriado, que é menos vulnerável a grandes amplitudes de dados, que é a mediana, né? Então a gente pode pegar a mediana, então a gente pode também pegar a média para poder fazer uma reflexão sobre isso. Nesse nosso caso aqui, a mediana seria o mais apropriado. Mas na estatística aqui do Fragstat, só por causa do tempo, não tem a mediana, a gente teria que calcular a mediana, por exemplo, no Excel, não é? Alguma coisa assim. Mas vou pegar aqui a média como parâmetro. Então, pegando aqui a estatística, ó, a média, peraí, tem alguma coisa selecionada aqui. A média da proximidade é 40. Que foi 40 essa que a gente viu lá na saída do output dele, né? Então é 40. Então assim eu posso tomar como uma decisão, ver que essa decisão pode parecer arbitrária, né? E que justamente para a gente evitar esse tipo de confusão, às vezes de certeza a gente tem que ter um embasamento teórico mais adequado. Então o que eu posso estar fazendo? Está considerando que todos os fragmentos que estão abaixo da média são fragmentos que estão isolados, que não são importantes a gente poder conservar ou incrementar a área deles com restauração. E todos que estão acima da média são os mais importantes. Então, para isso a gente pode vir aqui, Select by Base, a gente seleciona proxy de 100, tudo que é identificar, tudo que é acima de 40. E manda aplicar. Vê que dos 236 fragmentos, somente 9 estão acima da média, que são justamente esses aqui em azul, né? Então veja que, aparentemente, se a gente fosse fazer uma avaliação visual dele, principalmente enviesada pela área, nunca esses fragmentos seriam os selecionados, né? Porque são fragmentos muito pequenos. Mas, no entanto, em função da medida do arranjo espacial que os cerca, eles estão com valores acima da média. Isso quer dizer que eles são importantes? Nesse cenário, não. Eles não apresentam importância. Apesar desse contexto de configuração para proximidades apresentarem como os mais importantes, mas, no entanto, eles não são muito mais importantes do que esse blocão, por exemplo, aqui. Então,
Esse insight de a gente também poder perceber que às vezes as métricas podem estar alguma informação equivocada também é importante. E aí, por que pode ter ocorrido isso? Justamente porque a gente utilizou um parâmetro muito adequado, não adequado, que foi a média. E ver que a média ela é muito sensível a valores, né, com grande amplitude, valores muito altos ou muito baixos. Então ela tende a ser puxada para um ou para outro. Enquanto a mediana não, ela é mais contornável, ela seria o ponto central. Perfeito? Mas interessante aqui para vocês é mostrar justamente que essa seria uma forma muito simples de a gente conseguir identificar alguns fragmentos que seriam importantes para alguma ação de conservação ou restauração. Uma outra abordagem seria, já que me é nível do pixel, nessa mesma paisagem, mas porém agora trabalhando o quê? Com dado matricial. Ver que é a mesma paisagem, só que ela está em forma de raster. E aqui eu tenho o quê? O que não é hábitat como zero, o que é hábitat é 1. Então eu só tenho isso, essa é a informação do meu raster, né? Valores de 0 e 1, que formam um raster binário. Hábito não hábito. E aí, para isso, nele, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar quantificando o quê? Praticamente a quantidade de hábitat que há ao redor desses fragmentos, que há, na verdade, ao redor de cada pixel desse. Como eu estou trabalhando com raster, sempre é importante eu saber o quê? Qual que é a resolução espacial, qual que é o tamanho do pixel que eu estou trabalhando. No nosso caso aqui, é de 30 metros. Perfeito? Por que é importante saber isso? Porque justamente na hora que a gente vai fazer agora, que a gente vai utilizar o Focal Statistics, a gente vai saber esse tamanho é importante. Então, que o Focal Statistics vai estar fazendo? Ele vai estar justamente o quê? A gente vai estar definindo o tamanho de janela para ele, que nesse caso seria o tamanho de nossa paisagem, e descarregar logo ele aqui. Qual que vai ser o raster? Vai ser o de flash, que é o único que a gente tem. Então a gente vai estar definindo o tamanho de paisagem de 1 km, 2 km, 3 km, na qual ele vai estar tirando algumas estatísticas dos pixels que estão naquela paisagem. Então, nesse caso, a gente vai estar trabalhando com uma paisagem o quê? Uma paisagem de 1 km. Então, para uma paisagem de 1 km, eu tenho que saber o tamanho do meu pixel. O que eu tenho que saber? Porque é justamente o que? Para me saber quantos pixels eu tenho que ter necessários para me poder ter uma paisagem de 1 km. Ele pergunta o formato, se pode ser circular, angular, irregular, ponderado, blá, blá. Vamos deixar no retangular. Ele pergunta, vai ser na escala do mapa ou da célula? Vamos deixar pelo da célula. E aí que vem a questão. Se o meu pixel é 30 metros e eu quero ter uma janela de 1 quilômetro, né? E quando eu falo 1 quilômetro, não é 1 quilômetro de diâmetro, é 1 quilômetro de raio. Sempre que a gente faz referência, me faz um buffer de 2 km, a paisagem de 2 km está fazendo a referência ao raio. Então, um pixel de 30 para ter um raio de 1 km, a gente vai ter o valor de 34 pixels, que vai dar 1020 metros. Porque 1000 exato dá quebrada, dá 33,3. Então a gente coloca aqui altura e largura de 34 pixels. Então, a gente está informando, está criando essa janela de 1 quilômetro, e aqui a gente seleciona qual parâmetro a gente quer. Se a gente quer a média, quer a mediana, quer o mínimo, quer o máximo, isso aqui. Vamos manter a média aqui também. E a gente muda, dá OK. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando cada pixel aí, e em cada pixel ele cria essa janela de 1 quilômetro ao redor, e ele vai quantificar quantos pixels, no nosso caso, quando é binário, de floresta tem ali dentro daquela janela. Fez isso para o pixel 1, vai para o pixel 2, faz a mesma coisa. Vai para o pixel 3, faz a mesma coisa, fazendo isso pixel por pixel. Então veja que aqui a gente tem o resultado final, que a gente tem o valor que vai variar de 0 a 1. Aqui a gente não consegue perceber muita coisa. Quando a gente vai aqui na propriedade dele, o que a gente pode estar vendo? No Symbology, vamos classificar e dar uma cor. Então, classificar eu vejo que o valor varia de 0 a 1. Nisso daqui, eu vou classificar ele em 3 classes. E já vou explicar por que 3 classes. Classificar.
Primeiro eu vou tirar aqui o valor zero, porque ele não me interessa, não quer dizer nada. E aí eu vou definir em três classes de valores, né, de quantidade de hábito. E como é que eu vou estar definindo isso? Isso vem justamente o que também lá da informação da literatura. Esses valores que vão ser 20%, 60% e aqui o 100, vai ser maior, são justamente os valores de limiares ecológicos, dos limiares de percolação e de fragmentação, que pela literatura eu sei quando cada um ocorre e qual o efeito de cada um que tem a nível da biodiversidade. Então, assim, eu consigo perceber justamente o que? Quais são os pixels e quais são que seriam mais importantes em termos de conservar, que seriam justamente os vermelhos, formas que eles apresentam ter maior quantidade de hábitat acima de 60% numa paisagem de 1 quilômetro, que é uma paisagem bem representativa. Às vezes tem vários estudos publicados já, inclusive com médios e grandes mamíferos que têm uma alta capacidade de deslocamento, mas que com paisagem de 800 metros, por exemplo, e também de 1 quilômetro, já respondem a parâmetros da paisagem plenamente, e assim como também plantas, árvores, né, invertebrados, enfim. Então vejo que nesse cenário aqui, o que, é que eu posso estar verificando? Esses em vermelhos são os que seriam prioritários para mim estar conservando, por exemplo. O em amarelo seriam as áreas que seriam interessantes eu estar restaurando, e nesse caso aqui, essa restauração me estaria em muitos casos me dando um ganho de área funcional, de área efetiva de alguns fragmentos, e não somente isso, eu poderia também estar conectando de uma forma estrutural vários fragmentos e criando blocos únicos de floresta. E aqui ele está me indicando, está me priorizando qual que seria o caminho, por exemplo. Ó, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco blocos, áreas de vegetação que têm um bom status de conservação na paisagem em relação à quantidade de hábitat. Porém, eles estão totalmente separados, mas se eu pensar de uma forma para restauração, eu consigo conectá-los plenamente. Isso daqui vira um único bloco ainda muito com maior diversidade, muito mais robusto, muito mais interessante. Enquanto os de áreas de verde não seriam interessante a gente gastar iniciativa, recurso, tanto para conservação quanto para restauração. Então vejo que aqui a gente conseguiu, com duas abordagens muito simples, uma com dado vetorial, outra com dado matricial, uma na escala da mancha, que foi com o Village, outra na escala da paisagem, que foi aqui com Focal Statistic, a gente consegue priorizar e identificar áreas que são importantes para algum tipo dessas abordagens, seja conservação ou restauração. Perfeito? Então, era isso que te tinha para estar conversando e comentando nesse webinar com vocês. Queria estar mostrando que, como mencionei no início, isso nada mais é do que uma forma de divulgação, né, também, atrativo para vocês estarem conhecendo os nossos cursos e esse curso especificamente de ecologia de paisagem, que ele vai ter esse tom, ele vai ter essa abordagem, sempre com essa dinâmica, né, uma discussão teórica, toda uma discussão robusta que vem embasar de cada temática e como isso é representado na sua forma prática e como isso é interpretado, né? Que é uma coisa bastante importante. Não é fato só a gente conseguir pensar e produzir isso daqui, mas saber interpretar. Que aqui vai ser lá, seja para o nosso cliente, seja para a nossa banca, seja para o governo do estado, para o órgão que a gente está trabalhando, enfim, a gente tem que poder planejar, poder explicar, concluir, né, de forma coerente o que a gente está gerando. Ok, meus caros? Vocês têm alguma coisa a perguntar? Tem dúvida? Alguém comentou alguma coisa? Deixa eu ver, porque eu não estou conseguindo ver aqui rapidinho, que acho que tem comentários aí que eu não estava vendo, né? Deixa eu só ver. Que estava tendo pergunta e eu não estava conseguindo enxergar, na verdade. Cadê? É, rápido, rápido. Conseguindo visualizar esse negócio. Caneta, texto.
Só um problema técnico aqui, galera. Eu tô conseguindo ver as perguntas de vocês. Tá, agora consegui. Beleza. Alguns textos mais clássicos sobre assuntos também são disponibilizados. Tá, o Thiago estava perguntando se tem texto disponibilizado. Tem, a gente disponibiliza um texto, a gente menciona. Em algumas aulas, desculpa, em algumas aulas eu até abro algum artigo específico que eu acho interessante e pontuo e faço referência sobre ele, mostro no próprio artigo mesmo. Então, por exemplo, vai dizendo, aqui nesse artigo da Ferg, a gente viu tal coisa. Aqui nesse artigo do Jean Paul, a gente tem tal observação. Então, isso a gente é discutido e é passado uma referência bibliográfica para vocês. Perfeito. Só tem esse de pergunta? Não. Acho que foi, né? Então, era isso que. Não. Tem aqui pra cima, sabe? Tá faltando coisa. Tá. Maria Carolina tá perguntando se viu sobre o Lex no QGIS, mas nunca utilizou. Beleza. Tem. O Lex é uma dos pacotes lá do QGIS que roda métricas, né, Maria? Eu também te confesso que eu nunca usei. Eu até tenho instalado no meu computador, tá? No QGIS e tal, mas não se sentia a necessidade de estar utilizando. Mas ele quantifica a nível de escala, dado matricial, dado vetorial, em algumas escalas específicas. E no QGIS também a gente consegue ter os plugins do Puconefor. Então, o Lex a gente consegue calcular coisa no QGIS de métricas. O que mais aqui? Tá. A Maria Carolina também perguntando qual desse software seria mais interessante iniciar os estudos em ecologia de paisagem. Então, como eu te falei, eu mencionei aqui quem é? Maria Carolina, que até foi a proposta do curso, você prefere começar pelo mais simples. E nesse caso, o mais simples é o Village. Né? E essa simplicidade dele está não somente na forma de execução, como na forma também de conteúdo. Ele é o mais simples de todos. Tem poucas métricas que são aquelas métricas. Né? Então a gente vê assim no Fragstat. O Fragstat ele é simples de rodar. Eu só acho ele trabalhoso. Ele tem alguns requisitos que ele precisa ter para poder manipular nele. Mas de forma geral ele também é relativamente simples. Esses de abordagem mais específicas, como conectividade, corredores e tal, que são um pouco mais complexos assim entre si. Então eu acharia melhor ter um conhecimento desses softwares primeiros e tal, Village, depois Fragstat, Patch Analysis, alguma coisa assim, para depois chegar nos outros, até mesmo porque se acompanhando uma lógica junto com o conteúdo. Né? Porque esses são mais específicos, a gente tem uma abordagem, uma teoria muito mais específica, muito mais definida e clara para eles, que é bem interessante a gente poder entender, porque a gente pega o Conefor, ele gera um índice que é um índice formado por 3 frações de índice. Então, cada um tem uma perspectiva e uma compreensão diferente, mas que eles compilados junto geram uma outra informação. Então, a gente tem que ter um conhecimento bem teórico de que é a América, como ela funciona. Então, a minha sugestão é começar pelo Village. Mas, assim, é só uma sugestão. Você tiver, quero lá, estou muito interessado, vou trabalhar com conectividade, vou começar mexendo com o Conefor. Fica livre. Né? O que eu acho que deve ser esse primeiro passo, como a gente não se conhece diretamente no seu histórico, o que vocês fazem, eu estou fazendo, a experiência de vocês, o background e tal, o primeiro passo é o quê? Ter conhecimento básico de SIG. Né? Então, saber manipular os dados espaciais, um shape, um raster, reclassificar, recortar um raster, recortar um shape, esse tipo de informação. Reprojetar, projetar, dado, tudo esse negócio. Tendo isso, aí pensa aí de ir para os softwares e aí pode ficar a critério de vocês ou então foi uma sugestão do Village. Ok. Blá, blá, blá. Esse software tá. A Ana Clara tá perguntando se softwares são pagos ou são gratuitos. O que é pago? ArcGIS é pago.
Dos softwares de paisagem que eu apresentei, todos são gratuitos, né? No caso, durante o curso, o ArcGIS é pago, mas o LabGIS ele dá uma licença deles para cada aluno. Então, vocês vão estar trabalhando com o ArcGIS original, do LabGIS, da UERJ mesmo, que vocês vão ter essa licença e vão estar executando lá todas as atividades, tudo do curso. Ok? O que mais? Os textos mais classes estão sendo disponibilizados, né? Falei. Acho que já respondi aqui o Álvaro. Todos são livres, mas tem os que funcionam no ArcGIS. Eles são livres, né? Porém o ArcGIS, como ele é pago, né? Tem um pouco dessa dificuldade. Mas, no entanto, pelo curso você vão ter livre acesso a eles. E o problema é que eles só tem no ArcGIS. Não tem, por exemplo, no QGIS. Principalmente, por exemplo, o Patch Analysis, dando como exemplo. Ah, então, acho que tem mais. Não tem mais perguntas aqui. Então, só habilitar novamente para dar uma boa noite para vocês. Então, era isso que a gente tinha para conversar hoje, né? Espero que tenha ficado claro, vocês tenham aprendido, tenham gostado, tenham contribuído alguma coisa para o trabalho, para o dia a dia cotidiano de vocês e que vocês possam ter interesse em vir estar participando com a gente do nosso curso, né? Agora em fevereiro, tiver disponibilidade, interesse e tudo mais, a gente fica aqui portas abertas. Qualquer dúvida, questão do próprio webinar, ou então com relação à parte técnica do curso, vocês podem estar entrando em contato comigo através aqui desse e-mail, ok? Pode estar enviando e-mail mesmo direto, sem problema nenhum. Pode ser dúvida do webinar, pode ser dúvida do curso, pode ser até dúvida mesmo questão, estou trabalhando aqui na minha tese e tal, estou com essa dúvida que pode estar enviando, então fique livre para poder questionar, perguntar qualquer coisa. E se tiver dúvida mais especificamente com relação a questões de forma de pagamento, mais a questão de logística estrutural do curso, vocês podem estar entrando em contato diretamente com o LabGIS, né? Tem o site do LabGIS, tem os contatos lá de todo mundo, que eles têm capacidade de explicar isso muito mais melhor para vocês. A maior parte técnica de conteúdo, vocês podem estar falando comigo diretamente, e a parte mais, digamos assim, burocrática do curso, pode estar entrando em contato com eles. Ok? Espero que tenha sido útil, né? Então ficamos no aguardo de vocês, seja nessa turma ou nas outras próximas turmas. Temos também outros cursos sempre voltados para essa parte espacial. Acredito que todos já devem conhecer as atividades e os cursos que o LabGIS promove, mas caso não conheçam, também é interessante verificar o site de vez em quando, porque ele sempre tem lançamentos, né? Assim como esse curso, tem outros cursos que estão sendo lançados também de essa abordagem de SIG. Perfeito? Então, fico boa noite. Fique com Deus e vamos poder se encontrar aí, quem sabe no curso ou qualquer algum outro momento. Ok? Boa noite. Obrigado pela disponibilidade de tempo, pela participação por esse momento. Ok? Abraço então, meu cara. Só uma questão. Esse webinar, desculpa. Esse webinar vai ficar gravado e posteriormente o LabGIS vai estar disponibilizando na plataforma, no site dele, na verdade, de forma pública. Caso vocês quiserem ter isso gravado, reportado, então passar alguém que pode ter, ter, ter vindo e tal, ter participado, só se registra, ok? Então tá. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.